Bom, seguindo aqui o projeto, né, a gente tem lá o script que controla a exibição da pontuação, mas a gente não tem ainda a pontuação acontecendo. O que que a gente vai fazer? A gente vai construir um gatilho agora aqui, e esse gatilho vai disparar um ponto cada vez que o Flappy Bird passa por aqui. Usando o próprio objeto pipe aqui, a gente vai fazer o seguinte, percebe que o pipe ele só tem como componente aqui o script, né? Então a gente vai vir aqui adicionar um novo componente, Physics 2D, e vamos colocar um Box Collider nele, tá? Então colocamos lá um Box Collider, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai configurar esse Collider aqui. Aqui no caso do Collider, a gente tem aqui o Offset, que seria a movimentação, né? A posição do Collider ali, né? Em relação ao ponto que ele nasceu. E eu tenho aqui o size de x e y dele aí, tá? O que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte, aqui no caso em x, eu vou reduzir um pouco, deixar ele mais ou menos assim. E aqui em y eu vou colocar uma altura generosa, né? Porque ele vai passar por aqui, certo? Tá. E aqui em x também, eu vou fazer com que ele ganhe o ponto a partir do momento que ele passar por aqui, né? Senão ele entra aqui, tá no meio, já ganha o ponto, né? Então ele vai, quando ele estiver já quase saindo, né? Da passagem aqui do vão, no cano aqui. Bom, só que é o seguinte, né? Do jeito que ele tá aqui, ele vai gerar um problema pra gente. Se eu der um play aqui, ó, vocês vão perceber que eu vou fazer ele voar, certo? Ó. E quando ele for passar no meio do cano, ó, pronto, o cano carregou ele embora, certo? Por quê? Porque isso aqui é um collider e o nosso passarinho tem um rigid body, então quando eles se encontraram houve uma colisão aí, certo? Só que o collider ele tem dois tipos de estados, né, de utilidades, vamos dizer assim, que serve para poder verificar colisão, certo? E ao mesmo tempo ele serve para que a gente possa criar um gatilho, né, um trigger. Então para isso é só marcar essa opção aqui, ó, trigger. Marcando a opção do trigger, agora, percebe que quando o passarinho aqui, o Flappy Bird, passar por aqui, ó, então, assim, ele transpassou. Só que assim, houve a colisão, certo? Ele registrou que o Flappy Bird passou por ali, só que não houve o que? A impossibilidade dele, né, no caso assim, dele passar, né? Não houve isso aí. Então, assim, pense que um trigger, ele é um collider que ele encontra colisão, porém ele, no caso assim, ele não vai impedir, né, do rigid body de prosseguir. Então aqui ele está verificando ali. Então o que, que a gente vai fazer, né, agora? Dentro do script do Flappy Bird mesmo, a gente tem aqui o onCollision enter, né? Quando a gente trabalha com trigger, a gente vai verificar colisões de trigger de uma forma um pouco diferente, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, verifica colisão com trigger, né? Então a gente vai fazer assim, ó, void on. Só que agora, em vez de on collision, a gente vai usar on trigger enter, certo? E aqui no caso 2D. Quando a gente trabalha com trigger, a gente fala que ele não colide, ele vai colidir com o collider. Então a gente coloca aqui collider, certo? E aqui no caso a gente utiliza um collider 2D, que é o collider que a gente está utilizando ali. Posso chamar o nome do atributo de C mesmo e não teria nenhum problema, tá? Só lembrando, lembra que na aula da nave lá, a gente verificou, né, como que funciona o onCollision enter, o stay e o exit. Aqui no caso, o trigger também tem os três estados, né? O enter, que é o momento que acontece a primeira colisão, o primeiro toque, o stay enquanto ele permanece ali colidindo, e o end é quando encerra, né, o estado de colisão. Então aqui, né, quando aconteceu um toque, né, ali, o que eu vou fazer? Eu vou somar um ponto. Então minha variável ponto está lá no meu script, main script, certo? Então ponto, o nome da minha variável de pontuação é score, e a gente soma mais um ali, certo? Então, cada vez que ele passar pelo collider, ele tem que somar mais um ponto pra gente, né? Então, beleza. Vamos ver agora se como é que as coisas estão funcionando. Quer dizer que a hora que eu der o play aqui, o cano já está vindo no encontro dele. Então, tá vendo? Ele já passa e já marca a pontuação, ó, né?
Aí mudou ali a pontuação, beleza. Opa, tomou um tapa aqui, ele saiu voando, né? Saiu girando. Isso aconteceu, né? Esse giro, porque no caso do nosso passarinho aqui do Flappy Bird, aqui no Rigibari dele, a gente não restringiu a rotação. Então a gente pode vir aqui em Constraint. Aí lembra que eu falei para vocês que a diferença do Rigibari 2D para o 3D é que o 2D ele tem a movimentação em XY e ele considera o Z somente como rotação. Então aqui no caso a gente marca aqui, ó, Freeze Rotation em Z. Aqui no caso eu poderia até colocar também um freeze aqui em X, né? Porque na verdade assim, o nosso passarinho, o único movimento que ele tem é na vertical aqui, né? Subindo e descendo, né? Então, se eu dou um play aqui agora, ó, né? Ele não sofre nenhum tipo de problema aí, tá? Então, beleza. Bom, tá meio fácil esse jogo, né? O espaçamento aqui tá bem grande, depois tem que dar uma reduzida aqui. Deixa eu tentar deixar um pouquinho mais difícil. Isso aqui na verdade é balanceamento, né? Vamos pensar aqui menos 4,5. 5, menos 4,5 aqui. Não, menos 3,5 aqui. E aqui. 3,5 aqui é 4,5. Vamos voltar aqui. Menos 4 e mais 4, né? Então vamos pensar que seria 4, 3. Deixa eu ver. Acho que agora tá bom. Só mover um deles já tá suficiente. Então, ele já vem aqui. Ops, passou. Ficou difícil agora, ficou bem estreito. Ó. Bom, mas enfim. Então a gente já tem aqui a nossa pontuação funcionando, certo? Então esse passo foi só realmente para poder fazer a pontuação funcionar, porque no passo anterior a gente já tinha programado a funcionalidade da atualização do marcador de ponto, né? Então, olhando aqui agora, né, falta só a gente programar a condição de derrota do nosso jogo, certo? Vamos para o próximo passo então.